Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos à Revista da Semana, com o destaque do que de mais importante passou na antena da RDP África nos últimos 7 dias. Numa edição de Germano Campos. RDP África. Foram libertados os 2 cidadãos portugueses raptados na capital moçambicana que permaneciam nas mãos dos raptores. Um homem raptado a 26 de outubro e uma mulher levada no início da semana passada foram libertados nas últimas horas. A notícia foi confirmada ao jornalista Miguel Videira pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário. Os 2 portugueses que estavam raptados em Moçambique foram libertados entre o fim da noite de ontem e a manhã de hoje. Estão bem, felizmente não houve problemas de maior. Em que circunstâncias foram libertados estes 2 cidadãos portugueses? Sabe que nós não podemos divulgar muitos pormenores porque as famílias assim o pedem. Em qualquer caso, as pessoas foram libertadas, uma na própria cidade de Maputo, outro junto a Maputo, nos arredores, e foram libertadas não de forma exatamente idêntica, uma vez que se trata de 2 raptos com configurações que têm algumas diferenças. Foi pago resgate? Também é outro pormenor que eu não lhe posso divulgar. Já ontem à noite, um jovem luso-moçambicano de 17 anos, raptado há 15 dias, foi libertado depois de ser pago um resgate. Agora os outros 2 portugueses foram também eles libertados nas últimas horas, mas mesmo assim o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas reitera o alerta de segurança para os portugueses que estão ou pretendem viajar para Moçambique. É preciso renovar todos os alertas de segurança, de cautela para quem está em Moçambique ou quem pretende viajar para Moçambique, para naturalmente tentarmos evitar que situações destas se repitam. O alerta deixado por José Cesário, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: com estas 2 libertações já não há cidadãos portugueses raptados neste momento em Moçambique. Este desfecho trouxe mais tranquilidade aos portugueses que vivem aí em Moçambique, Ricardo Mota? Sim, há um desanuviamento, a comunidade portuguesa diria que está mais tranquila com a libertação destes 2 portugueses que se encontravam ainda em cativeiro. No entanto, o problema dos raptos, que não é um problema novo, data de 2011, ainda não está resolvido. Isto porque ainda existem pessoas, neste caso moçambicanos, que se encontram em cativeiro. Aí difere qual o número de moçambicanos que poderão estar na mão dos sequestradores. Lembro que desde 2011, e segundo a contabilidade, possível, não confirmada pelas autoridades que fazem parte das investigações, dizem-nos que mais de 50 pessoas desde 2011 terão sido raptadas em território moçambicano. E ao que tudo indica, neste momento, entre 5 a 8 pessoas se encontram ainda em cativeiro, mas são informações escassas dada a delicadeza das investigações. Quanto à comunidade portuguesa, sim, ela está mais tranquila, mais desanuviada, e esperemos que esta onda de raptos não volte a aparecer, uma vez que desde a passada terça-feira não se registra nenhum rapto aqui na capital moçambicana. Ricardo Mota a acompanhar a situação dos portugueses em Moçambique. 3 libertações nas últimas horas fazem agora com que não haja portugueses sequestrados no país. Está no Jornal da Tarde o José Augusto Arte, embaixador de Portugal em Moçambique, a quem agradeço a presença desde já. Qual foi a colaboração das autoridades portuguesas na libertação destes 3 portugueses? As autoridades portuguesas cooperaram desde o início, desde que fomos informados da captura, do sequestro destes 3 compatriotas. Desde o início que estivemos a cooperar estreitamente com as autoridades moçambicanas. Estamos a falar de cooperação a que níveis? Cooperação a todos os níveis que foram considerados necessários e adequados para a libertação dos nossos compatriotas. O que era importante era que os meios utilizados ou que a forma utilizada fosse a mais eficaz, tendo em conta o propósito que era pretendido, que era a integridade física dos cidadãos portugueses e a sua libertação.
Isso foi conseguido. garantido, exatamente. Foi assegurado e garantido. Eles não só foram libertados, como sabemos que não foram molestados fisicamente. Ou seja, o rapto é sempre uma situação de extrema violência psicológica e de enorme perturbação das pessoas. Não estou com isto a minimizar o problema. Estou a dizer que, de qualquer modo, a integridade física destes nossos compatriotas foi salvaguardada, não foram molestados fisicamente. Portanto, isso foi assegurado. E desde a primeira hora, como eu estava a dizer, que as autoridades portuguesas levaram o assunto como uma absoluta prioridade na cooperação estreita que tiveram com as autoridades moçambicanas. Foram negociações difíceis para a libertação? Houve ou não pagamento de resgate? Estas são sempre situações extremamente delicadas e extremamente pesadas. Sequestrar uma pessoa, mantê-la em cativeiro, em paradeiro incerto, tentar resgates... fazer todo um processo à volta deste tipo de situação é extremamente complicado, extremamente complexo e duro de fazer. Mas, como estava a dizer, o que interessa é que, efetivamente, os meios utilizados revelaram-se os adequados para a libertação das pessoas. As pessoas estão, neste momento, seguras, com a sua família, com os seus amigos, os propósitos foram alcançados. Interessa agora é nós também, em estreita coordenação com as autoridades moçambicanas, assegurarmos que este tipo de criminalidade não se repete, ou que se repete, que se passa a diminuir para a segurança de todos os moçambicanos e de todos os que vivem aqui. Portugal tem a maior solidariedade com Moçambique, primeiro porque é um país irmão, porque temos todo o interesse nesta estabilidade deste mesmo país e segundo também porque também há muitos investimentos de portugueses aqui, lucramos todos com a estabilidade e a prosperidade deste mesmo país. Por esse modo, há todo o interesse e toda a solidariedade de Portugal e dos portugueses para com Moçambique e os moçambicanos, para que esta estabilidade seja assegurada. E eu estou absolutamente convicto que é isso que está a ser feito e que será conquistado no interesse de todos. José Augusto Duarte, agradeço a presença no Jornal da Tarde e as explicações dos propósitos das autoridades portuguesas e dos esforços desenvolvidos para a libertação de 3 portugueses. RDP África. João Paulo Borges Coelho é um conhecido e premiado escritor moçambicano que esteve recentemente em Portugal a lançar Rainhas da Noite, a sua mais recente obra. Prémio Leia 2009 e Prémio José Craveirinha. João Paulo Borges Coelho é escritor, mas também historiador. Moçambique tem estado, infelizmente, nos últimos dias, nas últimas semanas, nas bocas do mundo, sobretudo em Portugal, pelas piores razões. Ou seja, a onda de raptos que começou, de facto, em 2011, começou há 2 anos. Fazemos realmente um cenário muito rápido sobre o que é que aconteceu e desmente-me se eu estiver errado. O primeiro alvo da onda de raptos foi a comunidade moçambicana de origem asiática. Até aí não se considerava normal, mas era uma condenação mais ou menos vaga. A partir do momento em que passaram a existir sequestros envolvendo cidadãos estrangeiros, nomeadamente portugueses, nomeadamente até à altura em que estamos a registrar esta conversa, de uma jovem empresária que foi sequestrada dentro do seu próprio local de trabalho, as coisas realmente aqueceram e o próprio Presidente da República e o Governo, etc., estão muito mais despertos do que estiveram até hoje. Minha pergunta, João Paulo, é o que é que se está a acontecer em Moçambique? Essa é uma pergunta muito complexa, é um presente, digamos, deprimente até, em que desaparece muito de um otimismo que nós temos que reinventar de uma maneira ou de outra. Isto faz-me lembrar muito, não sei se conhece, há um sistema de caçada dos búfalos que havia no passado, em que os jipes, no passado colonial, em que os jipes se metiam no meio da manada e iam disparando para a esquerda e para a direita. E uma manada de búfalos é uma coisa poderosíssima, que faz tremer a terra inteira. O búfalo é um animal possante, não é? Que desafia o leão. Não é? E é impressionante ver como os búfalos não reagem aos carros, aos jipes de onde saem as balas. Eles vão andando, vão caindo e continuam naquele momento. Não é? Ocorre muito isso quando penso nesta questão do raptos. Não é?
eles de facto começaram com um padrão que é, digamos, dentro dessa comunidade de origem asiática. Mais ou menos comerciantes. Comerciantes, relacionado com ajustes de contas, com negócios, etc. Havia ali, parecia um padrão. E é uma maneira de pensar que, digamos, desinquieta as pessoas. Do tipo, isto são ajustes de contas lá, portanto, nós estamos mais ou menos salvaguardados disso. Nós, os que não são comerciantes, os que não são asiáticos, etc. Estavam mais ou menos tranquilos. Portanto, Exato. Isto era um campeonato e uma batalha à parte. Exatamente. Mais recentemente, este fenómeno começou a alastrar, não é? Começou a alastrar e, portanto, a ganhar outros contornos, a perder aquela nitidez do padrão inicial e, portanto, isso talvez explique o tempo que a sociedade levou a reagir, digamos, não é? E de facto, levou esse tempo e é preciso dizer, as autoridades também não reagiram de uma forma que o cidadão tivesse visto, não é? Até demasiado tarde houve muito silêncio, não é? Muito benevolente da parte das autoridades? Houve um silêncio, houve uma não reação. Eu não sei se caíram no mesmo erro que a sociedade inteira, não é? Isto são ali ajustes de contas. Só que é legítimo esperar muito mais do que o que recebemos do ponto de vista da segurança das pessoas, não é? E este momento, eu penso que essa é só uma dimensão da complexidade desta... Eu penso que nós vivemos uma transição muito profunda. Uma transição que tem a ver, digamos, os historiadores não são ágeis a pensar o presente. Eles trabalham, como dizia o Brodel, quando os ciclos se fecham. Nós só podemos trabalhar com ciclos fechados. Os ciclos abertos pertencem muito à adivinhação, não é? E é algo que não falta em Moçambique. Pois, sim. E há recursos para a adivinhação, mas são outros. É preciso usar outras ferramentas que não as nossas, não é? De qualquer maneira, eu vejo isto como o fim de um grande ciclo, de longa duração. Mas, João Paulo, é um ciclo que está a fechar da pior maneira possível. São as dores do fim, digamos, do ciclo nacionalista. Nós estamos a transitar para um ciclo em que, digamos, o poder já não assenta e não vai assentar, digamos, na legitimidade histórica, mas tem que assentar na legitimidade eleitoral, não é? E esta mudança é muito dolorosa para certos setores e é muito complexa e desdobra-se em muitas... Mas tu, perdoa-me, relacionas esta onda de raptos com eventualmente as autárquicas deste ano, as gerais e as presidenciais do futuro? Eu não sei, nós não temos esses sinais, não é? É assim, o que é que os raptores, os sequestradores, que ninguém sabe quem são, apesar de já terem sido condenados uns quantos, mas pelos vistos há bastantes em Moçambique, não só em Maputo como também na Beira e eventualmente em outras cidades, o que é que estes assassinos, porque eles acabaram também por matar um jovem de 13 anos, o que é que eles têm a ver com a política? É isso que eu digo, que é difícil de dizer nós podemos aventar hipóteses, não é? Muita gente fala, há uma promiscuidade de, digamos, certas franjas da polícia, das forças de defesa e segurança com a criminalidade, não é? Mas daí não se pode inferir, digamos, que é a polícia que faz os raptos, não é? São setores, não é? Mas há também outras possibilidades. Há uns que falam em grupos de nigerianos, na criminalidade sul-africana. Portanto, há muitos tipos de possibilidades no ar, não é? E, eventualmente, pode vir a perceber-se que não há só uma origem, que há raptos de várias origens. De facto, esta mudança de padrão, até agora não tinha havido mortes, não é? E agora surge esta... Portanto, isto está-se a transformar e é preciso nós sermos, quer dizer, esta inquietação
ser apaziguada de alguma maneira e têm que ser as autoridades a fazê-la. À mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. É preciso parecer. Tu há pouco, quando falaste do novo ciclo, mesmo ciclo político e o encerramento do ciclo nacionalista, naturalmente que estás a referir ao partido no poder, desde sempre, desde 1975, que é Frélimo. Há dois partidos, a Renamo, com quem a Frélimo sempre teve algum, ambiente de conflito agravado já este ano, e depois temos o MDM, que é uma força emergente que, sobretudo na Beira, a segunda cidade, consegue fazer alguma frente ao poder central de Maputo. A Frélimo pode perder a mão e o controle da política moçambicana, nomeadamente o presidente atual, Armando Guebuza, ou isso é completamente irrealista? É muito difícil isso acontecer, mas é muito importante para nós que isso exista como possibilidade, porque senão o jogo democrático está viciado, não é? O jogo democrático assenta exatamente nessas possibilidades, não é? Agora, isto é um processo que tem levado tempo demais a acontecer. Quando eu digo tempo demais, é tempo demais em que esse jogo demora a ser visto com naturalidade e é visto com muita crispação. Os adversários políticos são quase adversários político-militares, não é? São inimigos. Já foram mesmo. Exatamente. Até 1991, quando em Roma se assinaram os acordos de paz. Pois. Em 92, pois. Peço desculpa, 92. Daí os 21 anos. E é preciso não nos esquecermos do absurdo nível de sofrimento, de dor que isso provocou em muita gente, em milhões de pessoas. Não é? A guerra, exatamente porque a juventude, a sociedade se renova muito rápido, há o perigo de serem esquecidas essas coisas. Não é? A guerra provocou níveis incalculáveis de sofrimento e de barbaridade. Não é? E é preciso que isso esteja muito presente para poder levar muito a sério este jogo, digamos, de desdramatizar as coisas e manter a paz. Não é? Pode ou não haver de novo uma guerra civil em Moçambique, sobretudo alimentada pelas forças afetas à Frélimo e a Renamo, de Afonso de Jacama? Essa é mais uma vez uma questão complexa. Eu só posso olhar para ela como cidadão, não tenho instrumentos para analisar em detalhe. Mas o que é que se sente? Digamos, quando eu porei a questão de uma outra maneira. Esta noção de guerra civil dá a ideia quase de um conflito generalizado. Fratricida, não é? Sim, e digamos, leva muitas vezes a discutir. Hoje já não existem as bases que havia, não existe a Guerra Fria, não existe o conflito do Ocidente com o Leste e a expressão dele na região, a África do Sul do Apartheid, a Rodésia do Ian Smith. Nada disso existe, portanto não há bases. Mas o problema é que não é esse, não é? A questão deve ser posta de uma outra maneira. É que há uma dinâmica de crescimento, há muito mais objetos de desenvolvimento no território e desestabilizar o território não é preciso muito. Não é preciso essa guerra civil de que se fala, mas basta, como se está a verificar agora, pequenas operações, não é? Pequenas operações podem viabilizar coisas imensas que estão em jogo, não é? RDP África. O presidente moçambicano diz estar convicto que vai encontrar-se com o líder da Renamo. Numa entrevista à RTP, Armando Guebuza afirma que não vai candidatar-se nas próximas eleições e que o governo está empenhado para que o país regresse à normalidade. Eu disse claramente que eu vou deixar de ser presidente, de ser candidato e por conseguinte o trabalho é somente para ter certeza de que termino bem o meu mandato. Agora, que haja quem não queira que isso aconteça, eu não entendo. Mas seja como for, não posso responder pelos outros. O regresso à normalidade pode estar para breve? Nós estamos a trabalhar para isso. Não temos datas e horas definidas,
Nós estamos a trabalhar exatamente para isso. Mas esse regresso à normalidade depende desse tal encontro que falava entre o Presidente da República e o líder da Renamo? Eu penso que sim. É por isso que não sei se reparou que logo depois de Santo Gira, eu continuei a insistir na necessidade de, apesar disso, eu estar pronto para falar com o líder da Renamo, porque acho que é importante. É um encontro para resolver a situação? Depende da intenção de cada um. É por isso que eu lhe falei, deve-se recordar que o ideal seria que houvesse preparação. E nós temos grupos da parte do governo. E há um grupo, pelo menos que eu conheço, da parte da Renamo. E houve um outro que a Renamo apresentou publicamente, mas que nunca se concretizou, os militares. Esses podem ajudar a criar as condições para que daí saiam resultados desejáveis para o povo moçambicano. Armando Guebuza falou também sobre os raptos que têm acontecido em Moçambique, referindo-se em particular aos raptos de portugueses. O chefe de Estado diz que não acredita que as relações entre os dois países tenham sido afetadas. Eu penso que o governo português e o governo moçambicano sabem perfeitamente o que significa estar a fazer uma gestão de uma sociedade, de um Estado como tal. E sabem que nesse processo nem tudo o que acontece é da sua vontade. E, aliás, eu ouvi o presidente Cavaco Silva afirmar mais uma vez a sua confiança plena na capacidade e no governo moçambicano. Portanto, não penso que haja risco de isso, entre aspas, beliscar as relações entre Moçambique e Portugal. Assim, as declarações do presidente moçambicano, a jornalista Sandra Claudino. RDP África. Também sobre a situação político-militar em Moçambique, o secretário executivo da CPLP disse estar tranquilo, acredita que as autoridades moçambicanas têm a situação controlada. Murad Morarji falava à margem do 4º Simpósio de Segurança Alimentar e Nutricional e Desenvolvimento Sustentável da CPLP, que decorre hoje e amanhã na cidade da Praia. Bom, eu acho que a situação está sob controle até agora. A CPLP não foi chamada a intervir, né? O governo moçambicano está sabendo controlar a situação e nós temos, como CPLP, acompanhado o que está se passando em Moçambique. Por isso eu estou tranquilo. Sobre a possibilidade de uma intervenção da CPLP, Morarji diz que nada foi solicitado à organização lusófona, mas que esta estudará a forma de atuar se for chamada a ajudar. RDP África. Há já meio ano que permanece condicionada à circulação rodoviária na principal estrada de Moçambique devido aos ataques registados na região centro do país. A ligação entre o Save e Muxungue está a ser feita sob escolta e foi percorrida pelo jornalista da RTP, Ricardo Mota. Desde o final do mês de maio, com o primeiro ataque levado a cabo por homens armados, supostamente da Renamo, que a ligação na Estrada Nacional número 1 está condicionada entre as províncias de Inhambane e Sofala, em concreto na ligação entre o Rio Save e a localidade de Muxungue. Este percurso é feito com escolta militar, o que condiciona quer a passagem de mercadorias, assim como de pessoas em trânsito para a zona centro e norte do país ou no sentido inverso. Para além do medo de quem aqui espera e desespera, há também um sentimento de revolta pelo possível regresso à guerra. Por isso, um apelo forte à paz. Os dois chefes aqui de Moçambique não pertence só a eles, pertence a nós todos. Por que eles não podem se entender aqui dentro do país? O país é nosso. Nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos de viagem aqui. Nós somos nascidos aqui em Moçambique. Somos de Moçambique. Inclusive eles também são de Moçambique. Por que eles não podem entender? Estamos a passar mal. Estamos a pedir favor que eles entendem. Desacame com o senhor, com o presidente Guebuza. Nas últimas 3 semanas e depois do ataque das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique a Santo Gira, onde se encontrava o presidente da Renamo, Afonso de Lhakama, esta zona do território moçambicano continua a registrar confrontos entre as duas forças que têm provocado vários mortos e dezenas de feridos entre militares e civis. Os receios na zona de ligação entre o Save e Muxungue, no centro de Moçambique, meio ano depois de ter sido registado o primeiro ataque na região. RDP África. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. Em São Tomé e Príncipe, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional anunciou o arranque, este fim de semana, dos trabalhos do novo recenseamento eleitoral, com vista às eleições legislativas, autárquicas e regionais agendadas para 2014. Vítor Correia apelou à máxima participação dos santomenses no ato que irá decorrer durante os próximos 90 dias. Durante os próximos 90 dias,
divididos em 2 fases. As nossas brigadas estarão no terreno para inscrever novos eleitores. Na primeira fase, os nossos agentes estarão em brigadas móveis, percorrendo o país inteiro para fazer a inscrição de cidadãos são-tomenses que tenham 18 anos ou mais, que nunca se inscreveram. Cidadãos são-tomenses que, mesmo tendo recenseado, mas que mudaram ou pretendam mudar de residência. Os cidadãos são-tomenses que, por algum motivo, extraviaram o seu cartão de eleitor, a esses cidadãos nós convidamos para estarem presentes nos locais onde estarão as nossas brigadas de recenseamento para procederem à sua inscrição, para procederem ao seu recenseamento e assim receberem o seu cartão de eleitor que lhes permitirá votar nas próximas eleições legislativas autárquicas e regionais previstas para 2014. Mas gostaríamos de lembrar que esse recenseamento é exclusivamente aos são-tomenses que residem no país. Novo recenseamento eleitoral arrancou em São Tomé e Príncipe. RDP África. O Hospital Aires de Menezes, em São Tomé e Príncipe, não tem condições mínimas de funcionamento. Denúncias feitas durante a visita de uma delegação parlamentar da ADI, Ação Democrática Independente, o maior partido na oposição em São Tomé e Príncipe. O relato dos utentes, técnicos de saúde e membros da direção do Aires de Menezes revelam o nível de carência daquela unidade de saúde. Oscar Medeiros. Os relatos dos utentes sobre as condições do Hospital Aires de Menezes são chocantes. Muito rato, muita barata, tudo isso. Na casa de banho, está péssimo. Está péssimo. Criança com o braço partido, caiu o braço desde ontem, está aqui no hospital, até agora não há solução, não há médico, não há nada. Criança desde ontem que ela está aqui com criança com o braço. Até agora, o horário duro e doído, pá. Hoje fez 20 dias que estou aqui internado com o bebê não está meio de melhorar para mim, está doente só. A gente dorme mal, decai, está mal, está muito mal mesmo. Está péssimo, péssimo mesmo. Ele está com tosse, não acha roupa para dar bebê, bebê tosse, vomita, tudo está mal. Eles não mesmo, eles não têm para dar, eles não dão, ok? Está mal, isso está mal, está muito péssimo. A visita dos deputados da ADI, o maior partido da oposição são-tomense, ao Hospital Dr. Aires de Menezes, foi seguida por vários órgãos de imprensa, inclusive a televisão pública. Os técnicos e membros da direção do hospital falam em falta de quase tudo: medicamentos, consumíveis, reagentes e até comida para os enfermeiros. Para bem dizer, todo jantar que eu recebo ali nessa cozinha, eu boto no meu balde de porco. Estou falando direto para as pessoas, nós também estamos aqui em Tarabeira de Mato Deus. Enfermeiro que trabalha aqui há largos anos, que essa cozinha não gosta dos trabalhadores desta casa. Nos confecciona certos alimentos que é um problema. Eu não quero avançar. Essa cozinha não é nossa amiga. Um parto normal, a gente precisa de pelo menos 5 pares de luva. Imagina. Isso é o mínimo dos mínimos. Nós não estamos a falar de hemorragia. Numa só mulher, eu posso usar 10 pares de luva. Por exemplo, imagina, multiplica por 20. O diretor-geral do Hospital Aires de Menezes, José Luís Seita, diz que é preciso utilizar a tática de ponto de embreagem para manter o hospital em funcionamento. Isso é saber usar racionalmente o pouco que tem, de modo que dê resultado de menos infecção. Portanto, é o que digo, tática de ponto de embreagem. São necessários muitos pontos de embreagem para não parar o único hospital da capital são-tomense. E esta semana o primeiro-ministro são-tomense, Gabriel Costa, que apontou o setor da saúde como uma prioridade do governo, reconheceu numa entrevista ao programa Fórum RTP, da RTP África, que a gestão do Hospital Aires de Menezes se tornou insustentável. É efetivamente um dos problemas cruciais que nós temos, porque hoje o sistema de saúde não tem a capacidade por si própria para se autofinanciar. Isso não é, o sistema deixou de ser autossustentável. Se olhar para o gráfico das despesas com medicamentos, com consumíveis, facilmente concluirá que o sistema tornou-se insustentável. Portanto, quase tudo é de graça no nosso Hospital Central Aires de Menezes.
E o nosso Estado não tem capacidade para poder suportar. Portanto, é preciso que se enverede por uma recuperação de custos, claro está, não fazendo pagar naturalmente as pessoas que não têm meios para pagar, mas as pessoas que têm meios devem poder pagar. Portanto, o Estado deve poder recuperar alguma parte do custo para poder reinvestir no sistema. Nós temos despesas avultadíssimas, que não têm nada a ver com os anos precedentes em termos de consumo de medicamentos, de reagentes, de consumíveis. As palavras do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe sobre as condições em que se encontra o sistema de saúde, que reconhece já não ser sustentável. RDP África. Em São Tomé e Príncipe, um sargento da Guarda Presidencial está detido na cadeia do Centro de Instrução Militar do país, acusado de tentativa de golpe de Estado. O militar foi surpreendido no Aeroporto Internacional de São Tomé quando tentava viajar para Angola. O diário digital Telenor é o único órgão de comunicação social são-tomense que divulgou informações sobre este caso. Nem a Rádio Nacional, nem a televisão pública são-tomenses fizeram referência a esta tentativa de golpe. Oscar Medeiros. As informações sobre este caso ainda são muito escassas. Algumas que circulam no país dão conta que o sargento Valdemar foi detido por uma unidade especial da Guarda Presidencial quando tentava viajar para Angola esta segunda-feira. De acordo com uma notícia veiculada por um jornal do país, desde março passado, que o antigo sargento da Guarda Presidencial é alvo de um processo judicial por alegada tentativa de golpe de Estado. Segundo informações postas a circular pelo jornal digital Telenor, num dos dias de apagão geral no país, o referido sargento, que estava de serviço no Palácio Presidencial, teve manifestações estranhas que resultaram na sua detenção. O jornal diz ainda que o sargento Valdemar teria passado informação a vários colegas seus de outras unidades paramilitares de que naquela noite iria haver grande derramamento de sangue no país. O Telenor avança que no momento da detenção no Aeroporto Internacional de São Tomé, o sargento teria reagido de forma desesperada e teria dito que não poderia ser o único responsável pela tentativa golpista de março passado e que teria igualmente apontado o dedo a alguns agentes políticos nacionais como instigadores ou autores morais da alegada intentona que estaria a ser preparada naquela noite de longo apagão no mês de março. Contactado esta manhã pela RDP África, Vítor Monteiro, diretor do Gabinete da Presidência da República, remeteu para o Ministro da Defesa quaisquer esclarecimentos sobre o caso. Também Amaro Couto, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ouvido pela RDP África, não quis prestar quaisquer esclarecimentos. RDP África. Há 2 anos da ida às urnas em Cabo Verde, o Primeiro-Ministro José Maria Neves veio defender a criação do voto eletrónico e obrigatório no país. São ideias registadas pelo jornalista João Pereira da Silva. Com eleições autárquicas, legislativas e presidenciais todas previstas para o mesmo ano, 2016, qualquer alteração ao atual Código Eleitoral tem de estar pronta até maio de 2015. José Maria Neves lança para o debate 2 novos temas, o voto obrigatório e o voto eletrónico. Se nós estabelecermos o voto obrigatório, poderemos, com certeza, eliminar algumas disfuncionalidades que existem no processo eleitoral, mas, como digo, é uma questão que tem de ser muito bem analisada. O voto eletrónico, eu acho que sim, que as nossas próximas eleições poderão ser a 100% feitas através do voto eletrónico. O Primeiro-Ministro sugere ainda a necessidade de racionalizar custos associados aos processos eleitorais. Teremos, todavia, de racionalizar os custos eleitorais em Cabo Verde, máxime pela rentabilização das novas tecnologias informacionais. Pela sua parte, José Maria Neves defende uma maior participação das mulheres no processo eleitoral e quer refletir sobre o papel da sociedade civil, da comunicação social e a participação da diáspora nas eleições. Espero que ainda nesta legislatura possamos aprovar uma lei de paridade, de modo a darmos um significativo passo no sentido da igualdade e equidade de género. O Primeiro-Ministro presidiu esta segunda-feira a abertura de uma conferência sobre o processo eleitoral cabo-verdiano
organizada pelo Ministério da Administração Interna. RDP África. Em Cabo Verde, as exportações aumentaram 30% no terceiro trimestre deste ano, relativamente a igual período de 2012, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística. No mesmo período, e em sentido contrário, as importações diminuíram. Um aumento de 30% nas exportações entre julho e setembro deste ano, justificado em grande parte pela exportação de peixe, crustáceos e molúsculos e também conservas de peixe. O principal mercado de exportação de Cabo Verde é a Espanha, com 70% do total das exportações neste terceiro trimestre de 2013. Ainda assim, menos quase 20% relativamente ao mesmo período do ano passado. O segundo mercado de destino das exportações de Cabo Verde foi Portugal, com 11%, e o terceiro, França, com 10% das exportações. Quanto às importações, registrou-se um decréscimo de quase 11% entre julho e setembro de 2013. Portugal mantém a liderança entre os fornecedores de bens a Cabo Verde, com 43% do total das importações, seguindo-se os Países Baixos, com 19%, e a Espanha, com quase 7%. Entre os principais bens importados, o combustível surge em primeiro lugar, com 19% do total das importações, seguindo-se as máquinas, com 7,5%, e reatores e caldeiras, com 6,5%. Quanto a produtos alimentares importados, o arroz lidera com 5%, seguindo-se o leite com 2,8% e o açúcar com 2,1% do total das importações. RDP África. Cabo Verde deve receber a 20 deste mês 15 mil toneladas de milho, a primeira produção oriunda do terreno comprado em 1985 pelo Estado cabo-verdiano no Paraguai para a produção de cereais que chega ao arquipélago. O projeto, denominado Ilha Verde, nasceu em 1985, quando Cabo Verde comprou um terreno no Paraguai para a produção agrícola fora do país, com vista a suprir as necessidades internas de cereais devido à fraca produção nacional. Além do milho, estão a ser cultivados no Paraguai produtos como trigo, arroz, soja, cana-de-açúcar, mandioca, feijões e frutas, entre outros, que serão transportados posteriormente para Cabo Verde, onde servirá de matéria-prima para outras unidades de transformação agroindustrial. Hoje, durante uma visita à unidade de armazenamento de cereais, instalado no porto da cidade da Praia, o primeiro-ministro cabo-verdiano destacou que a Ilha Verde é uma grande referência para o empresariado cabo-verdiano virado para o país, mas também com ambições de transformar os produtos agrícolas e exportá-los para o mercado oeste-africano. O que se está a projetar, para além da vinda de cereais, mas também a volta desta propriedade no Paraguai, que é uma grande propriedade com uma tecnologia de ponta de produção agrícola. O que se está a pretender, dizia, é trazer cereais e desenvolver um polo industrial no domínio agroalimentar para o mercado cabo-verdiano, para a diáspora cabo-verdiana, mas também para uma forte inserção de Cabo Verde no espaço da CEDEAO, aumentando a nossa capacidade industrial, a nossa capacidade de exportação e, consequentemente, gerar milhares de postos de trabalho e garantir mais rendimentos para as pessoas. Revista da Semana. O Presidente da República Portuguesa felicitou hoje o seu homólogo angolano pelo Dia Nacional de Angola, sublinhando as relações verdadeiramente especiais daquele país com Portugal e a forma como, ao longo da história, algumas dificuldades têm sido ultrapassadas. Sem fazer qualquer referência ao anúncio feito há cerca de um mês pelo Presidente de Angola da suspensão da parceria estratégica com Portugal, Cavaco Silva lembra na missiva que, ao longo da história, os dois países têm sabido, com confiança e respeito mútuos, ultrapassar algumas dificuldades que têm surgido e desenvolver relações estreitas e intensas. Ora, no discurso dos 38 anos da independência, o vice-presidente angolano garantiu que o setor social é a grande aposta do governo. Manuel Vicente garantiu neste discurso preferido em Benguela que a produção alimentar, a energia e águas, a educação e a saúde são setores que cada vez ganham mais dotações orçamentais. É por essa razão que temos vindo a aumentar no Orçamento Geral do Estado as verbas atribuídas ao setor social, a fim de atendermos paulatinamente às exigências do nosso povo em questões de educação e saúde, de energia e água, de produção alimentar e de combate à fome e à pobreza.
A nossa meta imediata, como salientou Sua Excelência o Presidente da República no recente discurso sobre o Estado da Nação, é reduzir abaixo dos 35% os índices de pobreza. No discurso do ato solene dos 38 anos da independência de Angola, o vice-presidente Manuel Vicente destacou também a importância económica do Porto do Lobito e do caminho de ferro de Benguela. A reabilitação do caminho de ferro de Benguela até a fronteira vai voltar a conferir ao Porto do Lobito o seu estatuto de porta de entrada e de saída de bens e pessoas, não só do interior do país, mas também dos países vizinhos sem acesso ao mar. As palavras do vice-presidente angolano, Manuel Vicente, a destacar a importância económica do Porto do Lobito e do caminho de ferro de Benguela nestes 38 anos de independência. Angola, depois do fim da guerra em 2002, o país cresce a olhos vistos, mas apresenta ainda um baixo índice de desenvolvimento humano. Aliás, o tema dos festejos da independência de Angola centram-se precisamente na promoção da justiça social e do desenvolvimento humano. RDP África. José Eduardo dos Santos reconhece que está há muito tempo, há demasiado tempo, no poder em Angola. No entanto, numa entrevista à televisão brasileira TV Bandeirantes, emitida em finais de outubro, o presidente angolano justificou a prolongada permanência na chefia do Estado com a longa guerra civil, aliada a uma conjuntura que não permitiu a realização de eleições. Eu acho que é muito tempo. Até demasiado, não é? Mas também temos que ver as razões de natureza conjuntural que nos levaram a esta situação. Não é? O país esteve em guerra há cerca de 40 anos, desde que começou, digamos assim, o processo de libertação nacional. Mas depois da independência, acho que foram 30 e tal anos, né, de guerra, em que o país ficou adiado. Portanto, não pode consolidar essas instituições do Estado, nem sequer pode tornar regular o funcionamento do processo de democratização. Não é? Por isso, muitas vezes, as eleições tiveram que ser adiadas. Se tivéssemos retomado o processo regular de realização de eleições em 1992, depois das primeiras eleições, certamente eu já não estaria aqui. Mas a conjuntura não permitiu que realizássemos as eleições. E fui ficando até que realizamos estas eleições. Penso que daqui para frente as coisas vão mudar. No poder, desde 1979, José Eduardo dos Santos admitiu também pela primeira vez que o MPLA está a estudar a transição, mas de forma a garantir a estabilidade. Realmente estamos a discutir este assunto internamente no MPLA, de como se fará a transição. Enfim, estamos a ensaiar vários modelos de como a transição poderá ser feita. Ser feita primeiro a nível de Estado, ser feita primeiro a nível de partido, se faz de uma vez, enfim. Então há mudanças à vista. Estamos a estudar. Podem levar o seu tempo, mas têm que ser feitas, digamos, tendo sempre em conta que é preciso manter a estabilidade. José Eduardo dos Santos, numa entrevista à TV Bandeirantes do Brasil. RDP África. O Bloco Democrático e o Partido Popular, partidos extraparlamentares que anunciaram hoje a sua unificação, minimizaram o reconhecimento feito por José Eduardo dos Santos de que está há demasiado tempo no cargo. A reação à entrevista concedida pelo chefe de Estado angolano à estação brasileira de televisão TV Band foi feita por Justino Pinto de Andrade, líder do Bloco Democrático, e por David Mendes, presidente do Partido Popular, à margem da cerimónia de assinatura de um acordo que une desde hoje as suas forças políticas. Para o líder do Bloco Democrático, o facto de José Eduardo dos Santos falar em sucessão demonstra a falta de cultura democrática do Presidente da República e do MPLA, partido no poder. Por sua vez, o líder do PP desvalorizou o anúncio, salientando que as palavras de José Eduardo dos Santos não são para ser memorizadas. Relativamente à unificação destas duas forças políticas, que nunca concorreram a eleições
eleições. Cerca de um ano depois de negociações, Justino Pinto de Andrade referiu que essa união visa a criação de um corpo político forte e coeso, capaz de resistir aos grandes abalos próprios da atividade política. RDP África. O primeiro-ministro português manifestou hoje confiança em que a avalia estratégica da relação entre Portugal e Angola possa afastar qualquer sombra ou indecisão e disse subscrever o teor da carta enviada pelo presidente português ao seu homólogo angolano. Pedro Passos Coelho falava aos jornalistas na Embaixada de Portugal em Paris sobre o estado das relações entre Portugal e Angola. Nós temos uma relação muito antiga com Angola. Eu espero com toda a minha sinceridade que essa relação se possa aprofundar ainda mais. Os governos têm de saber estar ao nível dessas expectativas legítimas dos seus cidadãos e tem havido uma boa relação entre os dois governos e, portanto, espero que esta situação possa, do ponto de vista protocolar, dar-nos oportunidade de afastar qualquer sombra ou qualquer indecisão quanto à avalia estratégica que existe na relação entre os dois países. O chefe de governo português não respondeu, contudo, se já contactou com José Eduardo dos Santos após as suas declarações no Parlamento angolano. RDP África. Em Luanda, o chefe da diplomacia garantiu à Rádio Nacional que Angola e Portugal não têm nada a negociar. Jorge Chicote adiantou também que os dois países têm prioridades diferentes e mantêm relações diplomáticas normais. Jorge Chicote garante ainda à Rádio Nacional de Angola que o país tem desempenhado uma diplomacia ativa destinada a captar investimento estrangeiro para a reconstrução nacional. A nossa política externa tem que estar também virada para o exterior, atrairmos aqueles que podem ser parceiros de Angola na reconstrução nacional, na reconstrução da nossa economia e também nas nossas trocas comerciais. Nesta entrevista, Jorge Chicote adiantou ainda que estão em curso negociações com a Zâmbia para a transferência de 7 reclusos angolanos condenados à pena de morte. Continuamos num processo de negociação para haver eventualmente uma transferência de alguns desses casos. Isso é uma matéria do Ministério da Justiça e há algumas negociações que ocorrem ainda nesse momento. Ainda não foi ninguém repatriado da Zâmbia para aqui e as negociações continuam. Chefe da diplomacia angolana a garantir que não estão concluídas as negociações com a Zâmbia para a transferência de 7 reclusos condenados à pena de morte no país vizinho. RDP África. A representante em Portugal do Banco Angolano de Negócios e Comércio, que estreou o seu escritório de representação em Lisboa na passada sexta-feira, desvalorizou o impacto das tensões políticas sobre os negócios entre Portugal e Angola. Segundo Sara Macias, a parceria estratégica está montada e as recentes tensões entre Portugal e Angola são fugazes. De acordo ainda com Sara Macias, o azedar das relações políticas no início de outubro tratam-se de episódios passageiros que não influenciam o clima de negócios entre os dois países. As ligações entre Portugal e Angola são tão fraternas que era quase óbvio, era quase lógico que o banco, o dia que se expandisse, até porque os seus acionistas têm quase todos dupla nacionalidade, a expansão seria óbvia e lógica e natural ser em Portugal. A parceria estratégica está montada. Portanto, apesar de alguns episódios às vezes mais tensos... São fugazes. A história tem-nos contado que esses reveses da fortuna são fugazes. Existe, de facto, uma parceria estratégica cultural entre estes dois países. Portanto, episódios passageiros são episódios passageiros, não vamos dar qualquer atenção a isso. Vamos pensar, sim, um bocadinho como nos disse o seu embaixador de Angola em Portugal aqui na inauguração. Vamos criar pontes e vamos estender as pontes que já existem. O presidente do Conselho de Administração do banco é José Aires e o general Conde Panhama é o presidente da Assembleia Geral. Conde Panhama foi antigo ministro da Defesa de Angola e é o principal acionista do banco, detendo a larga maioria do capital da referida instituição. RDP África. Estão suspensas as aulas na Universidade Jean Piaget, em Bissau, devido a uma decisão da Associação Académica daquela universidade privada que decidiu bloquear o seu funcionamento em solidariedade com os estudantes expulsos por falta de pagamento.
Osório Correia, presidente da Associação Académica da Universidade de Jean Piaget, acusa a administração da universidade, liderada por Délio Carquejo, de falta de sensibilidade e pede a sua exoneração. Bom, neste momento estamos a pedir a substituição imediata dos atuais administradores, porque não estão a ajudar. Com as suas administrações, muitos dos nossos colegas já estão a fugir para as outras universidades. Mas porquê? O que é que está então? Bom, tem a ver com a sua rigidez, porque disseram que muitos estudantes contraíram as dívidas. Todos nós somos conscientes de que qualquer instituição privada, o seu funcionamento depende do pagamento. Quer dizer, pagando poderá ajudar na continuidade de qualquer instituição privada. Mas isto não é o caso. No ano zero, temos sempre cumprido com as nossas obrigações. Houve esforço de grande parte dos estudantes, pagaram as suas mensalidades, como é normal, no segundo ano também. Só que este ano, devido à situação interna do país, como também internacionalmente, não é segredo para ninguém, estamos a ser confrontado com certas dificuldades que ele não soube compreender. Osório Correia lembra que a nova administração, em funções há 8 meses, não compreende a situação dos estudantes, nem cumpriu as suas obrigações. A universidade tinha algumas obrigações para cumprir que não fez. Por exemplo, abriu a universidade. Não temos biblioteca, não temos laboratórios, não temos alguns professores. Mas mesmo assim, os estudantes compreenderam a situação. Pagamos, tivemos a boa colaboração, sempre com boa fé de que a situação qualquer dia poderá melhorar. Mas a partir de agora, com a sua administração, disse que não, quem não pagar vai ser expulso da universidade. Bom, houve um grande esforço nos últimos tempos. A partir do mês de junho até agosto, fizemos grande esforço através da Associação Académica. Os estudantes pagaram, a dívida neste momento não chega nem sequer 15%. Dissemos ao administrador, vamos fazer o seguinte, deixa aqueles que têm dívida em atraso, pelo menos aqueles que têm ainda 3, 4 meses em atraso, permita-lhes que façam inscrição, a partir daí vão frequentar as aulas, vão só pagando meses em curso, aos poucos começam a liquidar dívidas em atraso. Ele disse que não, a sua administração não é como o governo da Guiné. A Associação Académica da Universidade de Jean Piaget da Guiné-Bissau e a administração não se entendem. Em causa está o atraso no pagamento das propinas por parte dos alunos. A RDP África tentou, sem sucesso, ouvir a administração da Universidade de Jean Piaget. RDP África. O ministro guineense, que foi espancado há uma semana em Bissau, está em Portugal para receber tratamento médico. A agência Lusa cita um comunicado das Nações Unidas em Bissau, segundo o qual o ministro guineense Orlando Viegas ainda se encontra em estado grave e foi transferido do Senegal para Lisboa. Recorde-se que Orlando Viegas tem a pasta dos transportes de telecomunicações e foi espancado à porta de casa, sofrendo ferimentos graves na cabeça, em especial no olho. O principal suspeito do caso de espancamento do ministro guineense de Estado dos Transportes e Telecomunicações, Orlando Viegas, foi detido esta terça-feira pela Polícia Judiciária. Bussana Monteiro, cunhado de Kumbaya, antigo Presidente da República, segundo informações apuradas pela RDP África, terá sido ele quem ligou ao ministro para ir para casa, em como queria falar com ele sem nenhuma combinação prévia. De acordo com a mesma fonte, mal chegou a casa, o ministro começou a ser agredido por pessoas fortemente armadas. Bussana Monteiro está neste momento nos calabouços da Polícia Judiciária de Bissau. RDP África. Em Lisboa, o Fórum da Diáspora para o Desenvolvimento da Guiné-Bissau e representantes das diversas associações guineenses reuniram hoje com o encarregado de negócios da Guiné-Bissau em Portugal. O objetivo, segundo Ednilson dos Santos, foi deixar claro que os guineenses residentes em Portugal querem participar e tornar possível o recenseamento eleitoral dos imigrantes. Nós estamos neste momento a disponibilizar meios humanos, de mostrar que há guineenses interessados e com vontade de ajudar naquilo que for a realização das eleições. Agora, no que concerne ao meio financeiro, tudo indica que já é público de que as verbas existem. Há verbas e isto está sob o poder da Autoridade de Transição da Guiné-Bissau. Presumo eu que há este meio.
Agora, o que o Fórum tentou fazer conjuntamente com as outras associações é demonstrar a vontade de que nós estamos disponíveis. Nós estamos aqui para ajudar, dentro do limite possíveis. Ednilson dos Santos realça que é antiga a aspiração da diáspora de poder recensear-se e votar. Não é de hoje que estamos a reivindicar a nossa participação no processo político da Guiné-Bissau. Porque se a comunidade da diáspora aqui em Portugal participa no desenvolvimento económico do país através das mesas, nós também podemos exigir, dentro do nosso direito, a participação da atividade política do nosso país. Revista da Semana. A atualidade dos últimos 7 dias. Revista da Semana. O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, Jorge Calau, disse hoje que a polícia encontrou um esconderijo de armas em casa do pai de Afonso Dhlakama, líder da Renamo, mas este partido já desmentiu. Em declarações à imprensa, o Comandante-Geral da Polícia afirmou que a incursão resultou numa alegada desativação de um esconderijo de armas no local. Na semana passada, foi invadida a residência do pai de Afonso Dhlakama, mais conhecido por Régulo Mangunde, de 80 anos, por ser o chefe tradicional da região de Mangunde, na província de Sofala. Na altura, a imprensa moçambicana relatou que ninguém foi apanhado na residência, tendo sido apenas encontrados cabritos e aves domésticas. O porta-voz da Renamo, Fernando Mazanga, desmentiu as alegações, adiantando que, se tivessem sido encontradas armas, a polícia teria convidado os jornalistas para fotografarem a façanha. Afonso Dhlakama não é visto em público desde o dia 21 de outubro, quando o Exército e a Polícia moçambicana assaltaram um acampamento em que vivia há mais de um ano na Serra da Gorongosa. Afonso Dhlakama auto-exilou-se naquele antigo reduto da guerrilha da Renamo em protesto contra a recusa da Frelimo, partido no poder, de acolher a proposta de integrar o princípio da paridade na composição dos órgãos eleitorais, que a Renamo acusa a Frelimo de ser favorecida. RDP África. O candidato do MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, à vila da Gorongosa, na província de Sofala, no centro de Moçambique, considera que há condições para a realização das eleições de 20 de novembro naquela autarquia. Em declarações à agência lusa, Daniel Missassi diz que não vê razões para o adiamento das autárquicas porque os ataques levados a cabo por homens armados estão a decorrer fora da vila, mas reconhece que, internamente, a presença em massa do exército moçambicano na Gorongosa assusta um pouco a população. RDP África. Uma rádio ao serviço de todos. E fechamos assim esta revista da semana da RDP África, numa edição de Germano Campos. Voltamos no próximo sábado, depois da 13h. Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana.